Bíblias, em Jó capítulo 21. Glória a Deus. Fundo musical que vem de lado estranho. Glória a Deus. Mas que Deus abençoe nossos irmãos aqui. Continue abençoando, prosperando e crescendo esta obra. Versículo 15. Jó capítulo 21, versículo 15. Todos quantos acharam, digo amém. Amém. Está escrito assim: quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhes façamos orações? Eu vou ler mais uma vez para que os irmãos possam registrar. Jó capítulo 21, versículo 15. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Amém? Amém. Podemos sentar. Se os irmãos quiserem tirar o filho, eu agradeço. Né? Glória a Deus. Meus irmãos, texto que nós acabamos de ler não é um texto muito pregado, pelo menos no nosso ministério ali. Eu particularmente nunca ouvi ninguém pregar. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns textos que é muito pregado, não é verdade? E não é problema nenhum o mesmo texto, ou um texto simples da Bíblia, ele ser pregado sempre, e ouvir a palavra de Deus é sempre muito bom e sempre muito bem-vindo, é verdade? Mas é um texto, eu não digo um texto isolado da Bíblia, mas é um texto que não é muito ouvido. E quando nós estudamos o livro de Jó, nos seus 42 capítulos, a gente descobre acerca de um homem que, segundo a Bíblia Sagrada, não foi um homem comum que testemunhou de Jó. Não foi a sua esposa que deu testemunho de Jó. Meu Deus. Não foi seus 10 filhos que deu testemunho de Jó. Mas quando a gente observa a Bíblia, foi o próprio Deus quem deu testemunho de Jó. Isso faz toda a diferença, porque ainda que nós venhamos ofuscar ou querer mostrar um bom testemunho diante dos homens aqui e sermos aprovados diante dos homens, o mais importante é ser aprovado por Deus, é ser aprovado diante de Deus. Agora é interessante nós entendermos que a Bíblia diz que Deus dá testemunho de Jó para o diabo. Tens visto meu servo Jó, homem sincero, homem reto e temente a mim, e que se desvia do mal. Olha só, para os irmãos entenderem que coisa maravilhosa. E era um homem próspero, era um homem abençoado em todas as áreas, de ordem financeira, de ordem familiar. Segundo a Bíblia, Jó tinha 10 filhos. Aleluia! Isso é uma riqueza incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era um grande empresário daquela época e daqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos queridos, é bom nós entendermos que a fidelidade de Jó, a integridade de Jó, o fato dele servir a Deus com sinceridade, aleluia, vai levá-lo a uma provação que vai durar quase um ano.
vai perder tudo. Nós sabemos muito bem a história de Jó. O livro de Jó, em todos os seus 42 capítulos, ele nos traz o livro da paciência. Eu sempre digo, se tem alguém que está com os nervos à flor da pele, alguém que se irrita com muita facilidade, alguém que por qualquer coisa está nervoso e não quer pescar, então abra o livro de Jó e vai fazer a leitura do livro de Jó. Aleluia! Pois aqui nós temos o relato de um homem, aleluia, que nos mostrou acerca do que é de fato ser paciente. A Bíblia Sagrada nos relata que o sofrimento de Jó foi muito grande, porque Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Agora é interessante nós entendermos, aleluia, porque o próprio diabo diz: olha, tu o cercastes de bens, louvado seja o nome do Senhor, tu o abençoaste de todas as maneiras. Agora para Jó ser tocado pelo diabo, Deus teve que permitir, Deus teve que autorizar. Isso aqui, irmãos, nos traz uma aplicação muito linda e muito importante, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Aleluia! Então o diabo não tocou em Jó porque Jó estava em pecado. O diabo não tocou em Jó porque ele era um pé no mundo e um pé na igreja. Não, é porque Deus permitiu, é porque Deus aprovou, aleluia, que o diabo lhe tocasse. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para resumirmos nesta noite, aleluia, a gente vai entender que o sofrimento de Jó foi tão intenso. Aí imagina, irmãos, você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder bois, você pode perder jumento, você pode perder tantas coisas na vida, mas, irmãos amados, perder 10 filhos de uma só vez. Se alguém aqui já sofreu luto, já passou por luto de perder alguém da família, um ente querido, perder um por vez, já não é fácil, é complicado. Agora você imagina, irmãos, perder 10 filhos de uma vez. Aleluia, irmãos amados, isso não é para qualquer um. Aleluia, isso não é para qualquer tipo de crente. Aleluia, eu já vi gente desviar e blasfemar de Deus porque perdeu um filho, e isso eu estou falando de um homem que era cooperador na nossa igreja. Agora imagine para ele perder 10 filhos, e alguém diz assim ainda: a mulher de Jó não era crente, a mulher de Jó era uma desviada. Se põe no lugar daquela mãe, se coloca no lugar daquela mulher, tem que sepultar 10 filhos, 10 caixões, 10 velórios ao mesmo tempo, irmãos, não é brincadeira. Aleluia! Mas nós entendemos que era Deus provando Jó, e a gente vai entender, irmãos amados, que as marcas de um justo, elas trazem, aleluia, as marcas do sofrimento, as marcas das aflições, as marcas da dor, por servirmos a Deus. E aqui nesta noite eu quebro a teologia da prosperidade, quando ela prega que quem é crente não pode sofrer, que quem é crente não pode padecer, que quem é crente não pode ter enfermidade. Caia por terra isso, irmãos, porque a Bíblia diz em João 16:32: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia, meu Deus fiel, aleluia. A Bíblia diz que o sofrimento de Jó era tão intenso, tão grande, que no capítulo 2, no versículo 17 a 13, Meu Deus. eu faço questão de estar mencionando o nome desses 3 amigos de Jó, porque a leitura que nós fizemos vai levar Jó a chegar a esta conclusão. Aleluia, pois a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 2, versículo 17: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que
ele faz o Temanita, Eldade, o Sunita, e Zofar, o Naamatita. A Bíblia diz que se consertaram eles juntamente e vieram se condoer-se dele e também consolá-lo. Olha que coisa interessante, pois a Bíblia diz que eles estavam se aproximando da casa de Jó e de longe levantaram os olhos, e a Bíblia diz que eles não o conheceram. Aleluia. O estado de Jó era um estado deplorável. Segundo alguns historiadores, a chaga que acometia Jó, ela cheirava, ela mal cheirava a quilômetros de distância. Aleluia. O homem estava apodrecendo em vida. A Bíblia diz que quando os 3 amigos de Jó chegam, eles de longe não o conheceram. Aleluia. Aí o versículo 12, a Bíblia diz que eles, levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. Aqui está escrito que Romanos nos ensina, Paulo escrevendo aos Romanos, que nós devemos chorar com os que choram, aleluia, e se alegrar também com os que se alegram. São 2 termos, aleluia, louvado seja Deus. É mais fácil, não é verdade, às vezes, chorar com alegrar com os que estão se alegrando. Aleluia. A gente, irmãos amados, precisa aprender a viver os 2 lados da moeda, tanto a se alegrar com quem está se alegrando, quer beber Coca-Cola com o irmão, quer comer churrasco, aleluia, quer visitar o irmão no domingo e comer aquele frango. Isso é importante, não é verdade? Aleluia. Se alegrar com o irmão é fácil. Agora, irmãos, o problema é chorar com os que choram. Aleluia. A Bíblia diz que os 3 amigos de Jó, eles vão chegar lá, aleluia, e vão assentar com Jó no chão. A Bíblia diz que eles rasgam as vestes, pegam o pó, põem sobre a cabeça e ficam 7 dias em silêncio. A Bíblia diz que eles ficam 7 dias e 7 noites, eles estão assentados. No versículo 13, se assentaram juntamente com Jó na terra. Ô irmãos, a gente precisa aprender a assentar com aqueles que estão sofrendo também. A gente só quer assentar com quem se alegra. A gente precisa aprender a assentar com quem também está sofrendo, com quem também está na pior, não é verdade? E a Bíblia Sagrada nos relata que 7 dias e 7 noites, nenhum deles dizia palavra alguma. A Bíblia diz que houve um silêncio. Eles ficaram ali assentados, ninguém falava nada. Por quê? A Bíblia diz porque viam que a dor era muito grande. E isso aqui é muito maravilhoso. Se eu fosse entrar por esse contexto, a gente aprenderia muito com Jesus. Porque antes de Jesus orar, antes de Jesus abençoar, a Bíblia diz que primeiramente ele era movido de íntima compaixão. Aqui a gente aprende um segredo e o resultado de uma resposta de oração. Antes de nós orarmos, a gente tem que se colocar no lugar do miserável. Antes de nós orarmos, nós temos que sentir a dor que o nosso irmão está sentindo. É muito fácil julgar, é muito fácil condenar, é muito fácil jogar pedra. Se coloca no lugar do teu irmão, porque ele está afastado. Se coloca no lugar do teu irmão que está doente. Se coloca no lugar do teu irmão que está passando por uma crise familiar. Se coloca no lugar do teu irmão que está passando uma crise financeira. Sinta com ele 7 dias, 7 noites, fica em silêncio e só observa o sofrimento do seu irmão para você chegar a uma conclusão. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando nós vemos que quando eles, depois dos 7 dias, a Bíblia diz que eles começam a falar, e ali durante 7 dias, talvez alguém possa dizer que coisa linda, eles saíram de longe, vieram visitar Jó, só que de repente eles começam a julgar a Jó, e a Bíblia diz que eles começam a discutir entre eles e a dizer: não é possível, alguma coisa está fora do contexto, alguma coisa não está dentro, aleluia, do que a gente pode analisar, alguma coisa está errada. Jó, confessa teu pecado, Jó, não é possível, rapaz, até um dia desse tu era um empresário, até um dia desse tu tinha 10 filhos, e eles faziam festas, um na casa
sofrimento de Jó, agora começam a condenar Jó. Irmãos, isso é perigoso demais, porque, irmãos amados, para resumir isso aqui, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 42 que Deus vai se levantar, e quando Deus vai se levantar e vai dizer para eles, ele faz: eu não estou satisfeito com vocês, porque vocês não falaram que era reto, vocês julgaram o meu servo, analisaram o contexto teologicamente, aleluia, de que o meu servo tinha estado em pecado, quando eu na verdade permiti passar por uma prova. É diferente, aleluia. E aqui, irmãos amados, a gente precisa entender algumas coisas, abrir os olhos espirituais e entender que nem todo mundo que está enfermo na igreja, isso é pecado, que nem todo mundo que está passando por provações é porque pecou, é porque tem alguém, alguma coisa escondida. Não, a gente precisa deixar Deus trabalhar no oculto e escondido e trazer a nossa parte, que é jogar, que é e que é estar com aquele irmão que precisa das nossas orações. Meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jó, Glória. aleluia, em meio àquela situação, a Bíblia diz que Jó, ele vai trazer um relatório dos ímpios. No capítulo 20, 21 e 22, Jó, ele traz um relatório dos ímpios e vai dizer: vocês estão me julgando, aleluia, porque eu estou passando pela provação, vocês estão me julgando porque eu estou passando por lutas, porque eu estou nesse sofrimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: os ímpios, eles estão prosperando e parece que nada acontece com eles. Os ímpios têm os seus filhos nas melhores faculdades, e o que acontece com eles? Nada. Então Deus deveria funilá-lo, Deus deveria matá-lo, Deus deveria automaticamente acabar com eles, fazer eles cinzas. O que está acontecendo? Vocês estão me condenando, estão me julgando, estão analisando com um olhar diferenciado de mim, mas olha o que os ímpios estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó, ele diz no capítulo 21, respondeu porém Jó e disse, aleluia, depois de ouvir tantas coisas, louvado seja Deus, e ainda no capítulo 20 era Zofar quem estava falando. A Bíblia diz que no capítulo 21 Jó diz: agora vocês vão ter que me ouvir. Aleluia, ele vai responder e diz: porém Jó disse, ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, havendo eu falado, zombai. Aleluia. Mas aí ele começa a descrever a biografia do ímpio. No versículo 7, aleluia, ele está dizendo: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em morrer? Entendam bem que desde o berço à sepultura, aleluia, as pessoas que não temem a Deus, eles nascem. O mesmo sol que vem para o justo também vai para o ímpio, a mesma chuva que vem para o justo vem para o ímpio, as portas de emprego, supermercado que está aberta para o justo está aberta para o ímpio. Então o que está acontecendo? Aí Jó traz um relatório que eu quero estar pregando dentro de 20 minutos ainda, se for possível. Aleluia, aonde Jó, aleluia, então ele está dizendo ainda acerca dos ímpios: olha, na prosperidade gastam seus dias e no momento descem a sepultura. Mas eles também me perguntam, isso aqui não é uma pergunta de Jó, isso aqui não é um questionamento de Jó, isso aqui é um questionamento que os ímpios faziam para Jó. Aleluia, e eles perguntavam para Jó. Quem sabe fora no momento do sofrimento, quem sabe fora no momento em que Jó estava passando por lutas e dificuldades, em que o ímpio vai perguntar: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Aleluia, aqui tem uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que nós precisamos entender, aleluia, a síntese desta pergunta, porque eles estão perguntando quem é o Todo-Poderoso, porque Jó conhecia a Deus, ainda que segundo o relatório dele, ele vai dizer: eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de vista, os meus olhos te veem. Aleluia, e isso é muito interessante, porque
não conhecem o Todo-Poderoso. Eu quero entender que aqui nesta noite tem alguém que conhece o Todo-Poderoso, tem alguém que já experimentou, aleluia, a graça do Todo-Poderoso. A melhor ainda, para melhorar o nome esta noite, tem alguém que é casa do Todo-Poderoso aqui nesta noite, pois a Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. O Todo-Poderoso habita em mim, habita em você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas aqui há uma pergunta e a Bíblia Sagrada ela vai responder. Se há uma pergunta, se os ímpios fazem para Jó, eu não sei o que Jó respondeu para este ímpio, mas se perguntássemos para Abraão, quem é o Todo-Poderoso, com certeza Abraão, ele iria responder, aleluia, quem é o Todo-Poderoso, aleluia, automaticamente ele iria dizer, olha, o Todo-Poderoso, aleluia, que é um nome que enfatiza a soberania, o poder absoluto, a autossuficiência de Deus. Automaticamente Abraão ele responderia, olha, o Todo-Poderoso é aquele que me fez uma chamada, aleluia, quando eu não o conhecia. O Todo-Poderoso disse para mim, sair da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu hei de te mostrar. A minha fé ela aumentou nesse Todo-Poderoso de tal maneira que eu deixei tudo e saí. Aleluia, alguém me dizia, para onde tu vai, Abraão? Eu não sei. Qual é o teu destino, Abraão? Eu não sei. Qual é o teu galardão, Abraão? Eu não sei. Eu só sei que o Todo-Poderoso me chamou e me fez uma proposta. Aleluia, irmãos amados. Aleluia, se perguntássemos para Abraão, automaticamente ele ia dizer, aleluia, o Todo-Poderoso ele me fez uma promessa. Alguém poderia dizer, mas que promessa é esta da tua descendência, sendo a tua mulher Sara estéril? Ele dizia, não tem problema, quem me fez a promessa foi o Todo-Poderoso. Tem, aleluia, a estéril é a mulher, mas o Deus que abre o ventre é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos. Salmos de número 113 nos traz este relatório. Aleluia, ele poderia dizer, é ele que me fez a proposta. E quando a Bíblia Sagrada nos diz que quando Abraão está desanimando porque o filho não vem, aleluia, ele já está com a idade avançada, foram 25 anos desde a promessa feita, a Bíblia diz que o Todo-Poderoso apareceu para ele e disse, Abraão, está esquecendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, Abraão, e seja perfeito, aleluia, eu vou cumprir a minha promessa. Abraão poderia dizer, mas eu deveria ser o melhor nome que pode ser o herdeiro de tudo. Eu não estou falando de Eliezer, Abraão, eu estou me falando daquela promessa que eu te fiz lá atrás. Deixa eu dizer para alguém aqui esta noite, alguém profético, levante a mão, eu quero profetizar. O Deus que te fez a promessa ainda permanece o mesmo, ainda permanece de pé. O tempo não apaga o teu poder. Aleluia, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente glorificado e seu nome. Aleluia. Se perguntássemos para Isaac quem é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, ele responderia, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que chamou meu pai, o Deus de Abraão, é o Deus que faz a promessa, o Deus de Isaac é o Deus que confirma a promessa, o Deus de Jacó é o Deus que preserva a promessa, aleluia, porque através de Jacó Deus preservou a promessa através das 12 tribos de Judá. Aleluia, então nós vamos entender que se nós perguntássemos para Isaac quem é o Todo-Poderoso, ele responderia, houve uma vez que teve fome na terra, logo eu pensei, eu vou para o Egito porque meu pai foi, mas de repente o Todo-Poderoso me apareceu e disse, não, você não vai descer para o Egito, irmãos, coisa boa é você andar na direção do Todo-Poderoso, coisa boa é você ser direcionado, guiado por Deus, não fazer o que o teu nariz manda,
Deus e dizer: Senhor, mas a terra está seca, a terra não produz nada. Isso aqui, Senhor, é perda de tempo. Isso aqui, Senhor, não vai prosperar. Isso aqui, Senhor, aleluia, é apenas uma esquina de uma rua. Não vai ter jeito. Aleluia. Aí Deus está dizendo: rapaz, aleluia, eu te mandei ficar em Gerar. Começa a preparar, aleluia, o enxadão. Começa a preparar a picareta. Começa a cavar o chão, meu filho. Aí, irmãos amados, quando Deus manda, toda ação ela tem uma reação. Quando Deus diz faz. Quando Deus diz vai. Aleluia, porque aonde você não pode ir, Ele vai. Aonde você não pode pegar, Ele pega. Onde você não pode fazer, Ele pode. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Isaac obedece a voz de Deus. Vai dizer para os teus servos: vamos abrir poços. Aleluia, alguém está perguntando: mas poços? Aqui o nível da terra geograficamente não dá nada. Ele está dizendo: Deus que eu sirvo mandou abrir poços. Então cava poços. Aleluia. Deus vai fazer com que o nível do mar ou as águas fluviais elas subam. Quando a gente obedece a voz de Deus, a natureza obedece ao Senhor. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, Deus ele movimenta os seus exércitos para lhe atender. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele está cavando poços, a água está brotando. Aleluia. E de repente com aquela água ele começa a plantar. E automaticamente os inimigos começam também a aparecer. Porque enquanto você está na lama não tem ninguém. Quando você está na lama não aparece ninguém nem para te criticar. Mas quando você começa a crescer, como foi pregado aqui esta noite, aleluia, aí começa a surgir os demônios, os endemoniados. Mas vai cair por terra nesta noite, porque aquele que te mandou é poderoso. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que conforme o Senhor disse para Isaac, a terra produziu 100 medidas. Aleluia, a terra produziu. Eu venho de Nova Venécia para dizer, aleluia, que a terra vai produzir, pastor José Reis. A terra vai produzir. Alguém possa passar e dizer: mas a terra é seca, a gente não vê nenhuma expectativa de nada. Mas o Deus que mandou cavar é o Deus que produz. O Deus que mandou cavar é o Deus que prospera. O Deus que mandou cavar é o Deus que traz. O Deus que mandou cavar é o Deus que tem poder no céu e na terra para fazer a diferença. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós perguntássemos para Jacó quem é o Todo-Poderoso, com certeza ele iria responder: aleluia, olha, eu tinha fugido da casa do meu pai para não morrer nas mãos do meu irmão. Aleluia, quando Isaac me abençoou, aleluia, e de repente eu estava em deserto, eu estava largado, sozinho, abandonado em meio às feras. Quem é que aparece? O Todo-Poderoso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando todos se abandonarem no seu deserto, possa ter certeza de uma coisa: nada melhor do que um Todo-Poderoso, aleluia, fazer brotar uma escada dos céus à terra e colocar anjos subindo e descendo e dizer: não temas, porque eu estou contigo. A terra que tu pisa eu vou lhe dar, eu vou lhe prosperar e vou lhe abençoar por onde quer que você for. Louvado seja o nome de Jesus. Foi a primeira experiência que Jacó teve, mas se nós fôssemos decorrer o assunto, a gente ia ver que durante os 20 anos que ele esteve na casa do seu sogro, até os 14 anos ele precisou ser enganado para pagar uma dívida que ter enganado teu pai lá atrás. Mas depois dos 14 anos ele disse: agora comigo, eu vou te abençoar. E de repente seu sogro chega e diz para ele: olha, as ovelhas malhadas são suas, porque não tinha ovelhas malhadas, eram todas branquinhas como está. Mas de repente o Todo-Poderoso diz:
Cristo. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 12, que ele faz uma pergunta: quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos, aleluia, e recolhendo a medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Olha o tamanho do nosso Deus, medindo o universo a palmos. Eu estou falando de milhões de anos-luz para chegar até o sol. Eu estou falando de milhões de anos-luz, aleluia, para chegar em alguma galáxia da nossa Terra. Eu estou falando de 66 quilômetros até Nova Venécia, que dentro de uma hora a gente faz. Eu estou falando de milhões de anos-luz. Olha o tamanho do nosso universo. A gente não sabe calcular as galáxias existentes, mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, ele é tão poderoso que ele vai medir o universo a palmos. Aleluia! A palmos. Aleluia! 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 E com a concha da tua mão, aleluia, ele recolhe as águas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pesa os montes, os outeiros em balanças. Aí em Isaías 40, 15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como gota dentro de um balde, como o pediúnio das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Aí no versículo 17 diz: todas as nações são como nada, nada, nada perante ele, e considera como nada e coisa vã todas as nações da terra. Talvez você possa me dizer: pastor, o país dos Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é onde está o Trump que comanda o mundo inteiro, é o mais poderoso. Não, ele não é o mais poderoso. Sabe por quê? Amanhã depois ele perde o trono, amanhã depois ele morre. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que o trono do céu, ele é insubstituível. O Deus da nossa, aleluia, fé, ele não morre. Muito pelo contrário, antes que houvesse dia, ele já era. Antes que houvesse sol, ele já existia. E operando ele, quem impedirá? Ele é poderoso. Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Aleluia, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. E está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Todo-Poderoso, ele reage às nossas ações. Eu estou ensinando. Aleluia. Irmãos amados, quando nós analisamos esse Deus, a grandeza desse Deus, aleluia, ele não é um Deus inacessível, ainda que ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que pode ser acessado a qualquer hora. Você não precisa marcar uma agenda. Aleluia, eu estava alguns dias dizendo que eu tive o privilégio de sentar na cadeira do governador do estado do Espírito Santo, quando eu cheguei numa reunião ali em Nova Venécia, ali no Hotel Cidade, e ele estava sentado na cabeceira e ele já estava para pegar um voo, e ele disse: pastor, senta aqui na minha cadeira, porque eu já estou saindo, eu tenho um compromisso agora, 1 hora em Vitória, preciso pegar o helicóptero e ir embora. Aleluia, eu comecei a ficar assim um pouco meio vaidoso. Aleluia, irmãos amados, porque é um homem que, querendo ou não, sendo o governador do nosso estado, aquele alemãozão daquela altura, ele tem poder. Aleluia, irmãos amados, mas isso não é nada. Se algum dia você cumprimentar ou tirar uma foto, uma selfie com o presidente da república, ainda que ele é uma pessoa importante, aleluia, é uma pessoa que tem poder, aleluia, mas todo o poder emana de Deus. Nenhum poder não vem para o homem se Deus não deve permitir. Aleluia, você pode até se exaltar e postar aquela foto e dizer: eu tive com o presidente da república. Irmãos amados, mas para você tenta falar com ele, fala, liga para o vosso sócio, diga: eu quero falar com o governador, eu quero falar com o presidente da república. Irmão, vai passar, vai acabar o ano de 2025, vai 26, 27, 28, 30, não sei quem vai governar depois do 26.
Todo-Poderoso, Ele está disponível 24 horas. Tem gente orando, falando com Ele lá no Japão, nos Estados Unidos, e nós estamos adorando Ele aqui agora, e Ele está recebendo louvor e adoração nesta casa. Quantos acreditam? Glorifica Ele nesta noite. Aleluia. Oh, meu Deus. Ele não é um Deus inacessível. Aleluia, Ele pode ser cessado 24 horas. 24 horas. Sabe qual é o problema? Não é a falta de acesso. Sabe qual é o problema? Não é a acessibilidade. O problema é que falta adorador para acessá-lo. O problema é que falta orador para entrar em contato com Ele. A gente está tão preguiçoso e não tem tempo de falar com Ele, que Ele está dizendo: eu tenho todo o tempo do mundo para lhe atender. Enquanto a gente não tem tempo de falar com Ele, aleluia, Ele tem tempo para falar com a gente. Enquanto você não tem tempo de orar a Ele, Ele tem tempo para você. Aleluia. Eu quero lhe perguntar uma coisa: quando Deus te chama, você está acessível, você está disponível, você está pronto, porque o Deus Todo-Poderoso está. Aleluia. Não importa o tamanho do problema, não importa a gravidade do problema, Ele está pronto para te atender, Ele está pronto para te socorrer. Você leva os olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? O teu socorro vem de lá, o teu socorro vem de lá. Não importa o horário, Ele está pronto para te socorrer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu encerro aqui nesta noite dizendo que o Deus Todo-Poderoso, aleluia, ainda que nós somos comparados como pó diante dele, mas Ele é o Deus que nos dá toda a atenção que nós precisamos. Você não precisa ficar depressivo, você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar angustiado. Aleluia, porque alguém deixou de ligar para você. Talvez Deus está tirando alguém para não ligar para você porque estava te fazendo mal. Alguém estava prejudicando a sua fé. Eu sempre digo, irmão, que a gente deve andar com alguém que é mais crente do que a gente, com alguém que tem mais fé do que a gente, com alguém que acredita mais do que a gente. Se você acredita um pouquinho e alguém acredita mais, ande com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Agora eu concluo dizendo o seguinte: que Deus nos amou de tal maneira, esse Deus Todo-Poderoso, que João não sabe descrever, porque sendo Ele onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Sendo Ele onipresente, Ele está presente aonde Ele quiser estar. Não é todo lugar que Deus está presente, não porque Ele não quer estar, mas aonde Deus quer estar presente, nada impede a presença dEle no ambiente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Talvez aqui nesse culto, irmão Renildo, para alguém Ele está presente, mas para outros não. Sabe por quê? Porque para a gente entender que Ele está presente, a gente precisa entronizar a presença dEle. Aleluia, para a gente entender que o Todo-Poderoso está se manifestando em um culto desse, você precisa estar no culto, meu filho. Sabe o que é isso? Às vezes você está aqui, mas não está no culto. Às vezes você está aqui, mas não está adorando. Às vezes você está aqui, mas o pensamento está na panela de pressão que ficou em casa, na máquina de lavar que ficou em casa. Mas quem está aqui está sentindo Ele, está sentindo Ele, está sentindo Ele. Agora eu concluo dizendo que Deus é tão poderoso que João não sabe descrever esse amor. Obrigado, Deus. Que também é um atributo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, aleluia. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer ver você junto dele. Ele te ama de tal maneira que enviou o seu Filho único.
aleluia, é o seu Filho único, Obrigado, deu meu a Deus. ele todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Nos céus e na terra. Quando o evangelista João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão no capítulo 5 e ele vai ver os 7 chifres. Fala de autoridade e de poder. Aleluia. Está se referindo a Jesus Cristo. Aleluia. Os 7 chifres. Fala de autoridade e de poder. Quando a Bíblia diz sobre os seus 7 espíritos, está se referindo, aleluia, da sua onisciência. Aleluia. E nos seus 7 olhos é que ele está presente aonde ele quer estar. Agora o Deus Todo-Poderoso, aleluia, faz o seu Filho Todo-Poderoso. E agora é interessante uma coisa, pastor, o que é? É que se ele está em nós, você também tem poder. Marcos capítulo 16, Jesus disse: eis que eu te dou, você tem poder. Você só não é o Todo-Poderoso, mas tem poder. Tem poder. Então, se você vê a ação do diabo, levante a mão, ele vai cair por terra, porque você tem poder. O Todo-Poderoso deu a gente uma partícula desse poder. Você pode olhar para os enfermos e a enfermidade vai embora. Você pode olhar para o endemoniado e o demônio vai embora, porque ele nos deu poder. Nos deu poder. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu o microfone nessa noite. Querido Deus eterno Pai, Deus Santo e Poderoso, nós te adoramos por essa palavra que o Senhor colocar em nossos corações para pregar aos teus filhos esta noite. Eu não sei do que a tua igreja precisa e necessita,